Salve, queridos! Ah, o livro de Reis, que livro legal de ler. Se você assistiu a série Game of Thrones e gostou, irá se identificar muito com o livro de Reis. Pancadaria que não acaba mais, uma sucessão de reis melhores, reis piores. Quando um rei sucede outro que só fez bobagem perante Deus, ele reorganiza o povo, coloca as coisas nos trilhos e, na sequência, ele é sucedido por outro que volta a fazer lambança. É impressionante. Então, leia Reis, você vai gostar. O livro de Reis, composto por 1 e 2 reis, é uma das obras mais ricas e complexas do Antigo Testamento. Ele narra a história dos reis de Israel e Judá, desde o reinado de Salomão até a queda de Jerusalém e o exílio da nação na Babilônia. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o profeta Daniel, que fala sobre esse período do exílio na Babilônia. Se puder, assista, porque a história é muito interessante. Então, ele é dividido em duas partes, 1 e 2 reis, e detalha eventos históricos, dilemas morais e espirituais dos reis e do povo de Deus, bem como o papel dos profetas na tentativa de manter o reino no caminho da justiça e da aliança com Deus. Esse foi um dos livros que quando eu li, eu percebi a infinita paciência de Deus do Antigo Testamento, que tem lá, vamos dizer assim, uma fama de ser irascível, muito rígido. Quando você lê esses dois livros, você percebe que Deus foi muito paciente com o povo. Eu já teria exterminado por muito menos. Não é? Então, através de sucessivos reinados, o livro de Reis apresenta uma visão de como o afastamento de Deus e a idolatria levaram o povo à ruína. Então, o vídeo de hoje ele vai buscar explorar os principais dilemas, lutas e a sequência dos reis, revelando a importância desses relatos para a compreensão do relacionamento entre Deus e seu povo. Então, o livro de Reis, como parte das narrativas históricas do Antigo Testamento, cobre cerca de 400 anos de história, começando com o reinado de Salomão, que é filho do rei Davi, e terminando com o cativeiro babilônico de Judá em 586 a.C. Ele foi escrito para explicar ao povo de Israel porque eles experimentaram a destruição e o exílio, destacando as consequências de seus erros espirituais com a idolatria e a quebra da aliança com Deus. Então, o livro de Reis divide a história de Israel e Judá em ciclos de reinados e profecias. Cada reinado é avaliado segundo a fidelidade à aliança mosaica, e geralmente os reis são julgados de acordo com a obediência ou a desobediência aos mandamentos de Deus. Então, só para relembrar, né? Então, o povo hebreu não tinha rei nenhum, e aí o povo começou a se queixar. Todo mundo tem rei, a gente não tem rei, que não sei o quê. E o povo hebreu era governado pelos juízes, né? Que é outro livro. E os juízes falavam, mas nosso rei é Deus, a gente precisa de rei. Não, mas eu quero. E isso chegou uma hora, os profetas, de tanto falar com Deus, o povo quer um rei, o povo quer um Deus. Falou, tá bom, então vamos dar um rei para vocês. Aí ele escolheu o rei Saul, que só fez lambança, foi uma coisa, né? E aí acaba Deus destituindo ele, e quem assume é o rei Davi, né? E o rei Davi que teve que fugir muito do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo, não sei o quê. Aí o rei Davi vem e, assume muita coisa, ganha todas as batalhas, amplia o reino. Foi um momento maravilhoso, tá certo? Aí depois ele morre, quem assume é o rei Salomão, né? Aquele famoso lá que construiu o templo, famoso pela sabedoria. Vou contar um pouco disso para frente. E depois de Salomão vem o filho dele, depois só aí é ladeira abaixo. Eu vou chegar lá. Então, os principais temas e dilemas, né? A primeira, fidelidade versus idolatria, que é um tema central, é a luta entre a adoração exclusiva a Deus e a tentação da idolatria. Os reis que seguiram a Deus foram considerados bons, enquanto aqueles que adoraram outros deuses ou permitiram a idolatria foram vistos como maus e foram frequentemente confrontados pelos profetas. Lembrando que profeta aqui, eu sempre falo, as pessoas acham que profeta é aquele cara que adivinha o futuro. Até tem isso, mas a maioria, né, do papel do profeta não era esse, era
falar, era mandar recado de Deus para os poderosos, né? E como os poderosos reis sabiam que ele estava falando em nome de Deus, os caras ficavam espertos. Alguns obedeciam, outros não. Outros perseguiram profetas, enfim. O livro de Reis destaca, então, a importância dos profetas como porta-vozes de Deus. Então, profetas como Elias, Eliseu, Isaías desempenharam papéis críticos ao alertar os reis e o povo sobre os perigos da idolatria e da injustiça, e ao chamar o povo de volta ao arrependimento. A história de 1 e 2 reis também inclui o impacto da divisão do reino em duas nações distintas. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Esse evento simboliza a ruptura do povo de Deus e os conflitos internos que enfraqueceram ambos os reinos. Eu vou contar já por que a divisão, né? Então, lembrando, o reino do norte foi dizimado pelos assírios uns 200 anos depois, o reino, mais ou menos, né? O reino do sul foi destruído pelos babilônios. As pessoas que ficaram eram, então, do reino do sul, do reino de Judá, daí, então, o nome de judeus, que vem do reino de Judá. Um outro tema importante no livro é a questão da justiça. Muitos reis exploraram o povo e governaram com injustiça, o que provocou a indignação divina, e Deus, por meio dos profetas, chama os reis e o povo a tratarem uns aos outros com justiça e compaixão. Alguns se enquadraram, outros não. Então, o livro de 1 Reis começa com o reinado de Salomão, tudo certo, né? Ele, que era o filhinho de papai, que herdou um reino construído, né? Que foi o rei Davi, como eu falei. E Salomão é famoso por sua sabedoria pelo grande projeto de construção do Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus. Então, lembrando, né, que o rei Davi que falou, vou construir o templo para o Senhor, falando para Deus, porque eu tenho um palácio bonito, não sei o que, e o senhor tem uma tendinha aqui, então eu vou fazer um templo aqui para o senhor, vai ser uma coisa maravilhosa, grandona, vou arrebentar, você vai ver. E Deus falando, ô Davi, presta atenção, se tem uma coisa que eu não preciso de uma casa, né? A terra é estrado para os meus pés, eu não preciso de uma casa, eu não estou na fila do Minha Casa Minha Vida, pode ficar tranquila. Não, mas eu quero, eu vou fazer. Aí, como Davi, Deus ajudou muito ele, não sei o quê, mas ele teve aquele rolo com a Batseba, que ele teve um filho com ela, que era a mulher de um soldado do exército dele e tal, deu um rolo lá, ela acabou engravidando, você pisou na bola. Então Deus falou, não, você não vai construir o templo não, seu filho vai construir. Então Davi fez o planejamento, a planta, não sei o que, quem construiu foi Salomão. E Salomão, quando assumiu, Deus perguntou para ele, agora que você vai assumir a bagaça aí, o que você quer para te ajudar? Ele podia ter pedido um monte de coisa, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Ele falou, me dê sabedoria para eu governar aqui esse reino enorme que nós temos. Aí Deus gostou muito disso da parte dele. Ele podia ter pedido poder, dinheiro, ele pediu sabedoria, e aí Deus deu não apenas sabedoria, mas tudo o que ele precisava para governar, né? E aí Salomão, aquela coisa toda, tal, mandando bem. E aí depois no fim da vida, mais ele começa a pisar na bola. Por quê? Porque ele teve muitas mulheres, né? Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras. Então, só para você ter uma ideia, assim, vamos chutar. Quantas mulheres você acha que o rei Salomão teve? Vamos chutar, assim, 2, 3, 5, 20, 50 mulheres. 100 mulheres já, né? Bastante? Não. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres. Isso significa que se ele resolvesse se deitar com uma de suas mulheres a cada dia, levaria 2 anos, 8 meses, 27 dias sem repetir nenhuma. Sim, eu fiz as contas. 2 anos, 8 meses, 27 dias. Vai vendo, o moço era forte no assunto, tá certo? Só que aí ele casou com muita mulher estrangeira, a mulher estrangeira vinha de outra religião, era pagã, e aí ele fraquejou e começou a construir templo pagão para agradar suas mulheres. Aí Deus olhando falou, isso né, não vai dar certo. Apesar da sabedoria, né, a gente sabe daquela famosa passagem, né, que Salomão chega 2 mulheres lá com
reclamando que elas eram a mãe de uma criança e não tinha exame de DNA na época, não dava para ir no programa do Ratinho para saber quem era a mãe mesmo. E aí ele fala então pro soldado, então corta essa criança no meio e dá metade para cada uma. E aí uma mulher fala, isso mesmo, pode cortar ele no meio. E a outra fala, não corta, dá então para ela. E aí Salomão descobre quem era a mulher, a mãe verdadeira, a mulher que não deixou matar o filho, apesar de dar a criança para ela. Enfim. E aí então Salomão constrói o templo, né? Aquele templo magnífico em Jerusalém, que se acaba se tornando o centro espiritual de Israel. E esse é um dos pontos altos do seu reinado, e simboliza a presença de Deus entre o seu povo. Salomão, eventualmente, como eu comentei, sucumbe às influências de suas esposas estrangeiras e acaba construindo altar para Deus pagão. E esse afastamento de Deus marca o início do declínio espiritual de Israel. Então, aí Salomão morre, aí, meus amigos, aí é ladeira abaixo, né? O seu filho Roboão assume o trono, mas a sua intransigência e dureza a lidar com o povo levam à divisão do reino. Então, lembrando, né, eram 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, né? E quando Roboão assume, eles chegam para o Roboão e falam, ô Roboa, chega aqui, cá entre nós. Dá para dar uma aliviada, né? Por quê? Porque o seu pai, apesar da sabedoria, Salomão, ele estava cobrando muito imposto e estava exigindo trabalhos forçados, coisa assim pesada. E aí o Jeroboão, o que ele falou? Falou, pera lá, deixa eu pensar a respeito. Aí ele vai se consultar com os conselheiros do seu pai, que eles falam, não, é bom você dar uma aliviada mesmo, tal, porque começa assim para as pessoas gostarem de você e tal. Dá uma aliviada aí, né? Segura um pouco esses impostos, tal, porque não sei se vocês já ouviram falar, né, de um país que cobrava muito imposto dos seus cidadãos, né? Não sei se isso só acontecia lá atrás, né? Agora não. E aí o Jeroboão, o que ele faz? O Roboão, o que ele faz? Ele vai consultar os conselheiros mais novos da idade dele e tal, que era a turma nova, e os caras falam, nada disso, esse povo é folgado, vai pro pau, e não sei o que, e o Roboão fala, volta pro povo e fala, ó, o meu pai, deixa eu achar aqui a parte que tá, ele fala o seguinte, ó, menino novo, sem experiência ainda, chega para o povo, meu pai vos impôs jugo pesado, porém eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Então o cara chegou chegando, dando voadora no peito, não prestou, né? Das 12 tribos, 10 se rebelaram e formaram a Liga, vamos dizer, a Liga do Norte, né? Formaram então o Reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão. E as tribos de Judá, né, foi a tribo de Judá e Benjamim, permaneceram sob o governo do filho do rei Salomão, o Roboão, no sul. Então já teve essa separação. Aí, o que aconteceu? Essa resposta, né, que o filho de Salomão deu, foi uma resposta, né, para não aliviar as cargas, tal, né, de trabalho, opressão, imposto alto, não sei o quê. E essas 10 tribos falaram para ele, que parte temos em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. E aí vazaram, foram lá para o Reino do Norte, e aí acabou então tendo essa divisão, e o Reino do Norte de Israel foi governado por Jeroboão, como eu falei, que logo introduziu a idolatria e a construção de altares e bezerros de ouro em Betel e Dan. E os reinos do sul, governado por Roboão, filho de Salomão, e seus descendentes da linhagem davídica, que era do rei Davi, do avô dele, embora também tenha enfrentado períodos de idolatria, o reino de Judá possui reis que tentaram seguir os caminhos de Deus, como Asa, Josafá e Ezequias. E aí tem muito, o livro de Reis traz muito o trabalho dos profetas, né? Por exemplo, o profeta Elias, que é uma das figuras mais marcantes do livro de Reis, ele aparece no cenário para desafiar o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que instituem o culto ao deus Baal. Esse deus Baal é o deus
que, pô, todo mundo, quando é idólatra, tá Deus Baal no meio, né? E o Deus Baal lá no Reino do Norte, Acabe e Jezabel promovem uma violenta perseguição aos profetas de Deus e incentivam a adoração a Baal, provocando a ira de Deus. Aí tem uma passagem lá no Monte Carmelo, um desafio, que esses profetas de Baal falam para Elias, porque teu Deus isso, teu Deus aquilo. E aí Elias fala, então vamos fazer um teste aqui, coloca um monte de lenha aí e fala para Baal, o Deus de vocês, para acender o fogo aí, depois eu peço para o meu, vamos ver quem ganha. E aí esses profetas do Deus Baal começaram a chamar Baal, que não sei o quê, e Elias só olhando, e nada. Aí Elias começa a sacanear, fala, vai ver, ele tá dormindo, ele tá de férias, canta mais alto aí, porque acho que ele não tá ouvindo, e nada. Aí desistiram, falaram, não tem jeito. Aí o Elias fala, então tá bom, agora eu vou pedir pro meu. Falou, mas antes pode molhar a madeira aí. Como é que é? Não, pode jogar água na madeira. Jogaram água, Elias começou a orar a Deus, Deus mandou um raio, um fogo, pegou fogo em tudo. E aí então Elias provou que o Deus dele era verdadeiro e Baal não, né? Mas após esse confronto, né, Elias é ameaçado por Jezabel e foge para o deserto, onde ele encontra Deus em uma voz mansa e suave. Isso está no livro 1 Reis, capítulo 19. E esse episódio mostra o cuidado de Deus com seus profetas e a renovação de Elias para continuar a sua missão. Já Ezequias é um dos reis mais piedosos de Judá, é o Reino do Sul. Ele lidera uma reforma religiosa, destruindo ídolos e restaurando a adoração a Deus. Ezequias confia em Deus, mesmo em meio à ameaça do poderoso Império Assírio. Quando Jerusalém é sitiada por Senaqueribe, rei da Síria, Ezequias, lembra que a Síria pegou o Reino do Norte, né? Ezequias busca a ajuda de Deus e o exército assírio é milagrosamente derrotado. Isso está no livro 2, Reis, capítulo 19. E Ezequias confia em Deus, né? Demonstra sua fé forte e um compromisso em seguir a Deus. Sua oração sincera e sua busca pela orientação divina torna-se um exemplo de confiança e dependência de Deus. Já o filho de Ezequias, Manassés, torna-se um dos reis mais ímpios de Judá. Aquilo que eu falei, você vai ler o livro de Reis, é um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim, aí vai, né? E aí o filho dele, né, esse Manassés, reverte todas as reformas que seu pai fez e introduz a adoração a vários deuses pagãos, incluindo a prática de sacrifícios humanos, vai vendo, né? E a Bíblia descreve esse Manassés como alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. No livro 2, Reis, capítulo 21, tem essa passagem. E seu reinado marca um dos pontos mais baixos da história de Judá. Já Josias, um dos últimos reis de Judá, inicia uma reforma espiritual após encontrar o livro da lei no templo. Ele lê a lei para o povo e institui uma série de reformas religiosas, destruindo altares pagãos e renovando a aliança com Deus. Eu acho que os reinos, né, de Judá e Israel deviam ser sócio de uma loja de material de construção, porque era um tal de construir, destruir altar que era uma beleza, né? O reinado de Josias representa uma tentativa final de retomar a fidelidade, mas infelizmente suas reformas não impedem o julgamento de Deus sobre Judá. Josias renova a aliança entre o povo e Deus, convocando o povo a obedecer à lei, e sua devoção é vista como o último esforço para redimir Judá antes de sua queda. O Reino do Norte, como eu falei, conquistado pelos assírios em 722, devido à idolatria contínua e à rebeldia contra Deus, e mais tarde, no ano 586 a.C., o Reino do Sul, que é Judá, também cai dessa vez para os babilônios, que destroem Jerusalém e o templo, levando o povo ao exílio. E esses eventos trágicos são retratados como resultado do afastamento de Deus e da desobediência persistente. É neste momento, né, que a Arca da Aliança desaparece, né? A Arca da Aliança, que se você assistiu Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones,
né? No primeiro filme mostra, né, todo o exército nazista procurando a Arca da Aliança. Não se sabe para onde foi depois do ataque, né, dos babilônios no templo. A Arca da Aliança ficava dentro do templo, né? Então não se sabe se eles levaram, se o povo hebreu, se os judeus esconderam a arca em algum lugar. Então se você assiste algum vídeo nesses canais Acaba History, não sei o quê, tem um que fala que está debaixo do monte do templo, aquele monte que tem a cúpula dourada lá em Israel, outros falam que está na França, outros falam que está na Etiópia, outros falam que está na Inglaterra, depende do que você vê. O fato é que ninguém sabe onde está, né? Foi nesse momento que ela subiu, não sabe para onde foi. Então, o livro de Reis ensina que a prosperidade e a segurança do povo de Deus estão diretamente ligadas à sua fidelidade. E o livro destaca a paciência e a justiça de Deus, e é verdade, né? Que enviou profetas para advertir seu povo repetidamente. Não é que o rei faz uma lambança e Deus manda um raio, manda enxofre e destrói. Não. Deus fica falando, olha, fala para ele não fazer isso, fala para ele e não vai, né? E ao mesmo tempo o livro de Reis é um lembrete da seriedade do pecado e das consequências da idolatria. Os exemplos de reis piedosos como Josias e Ezequias contrastam com aqueles que se afastaram de Deus, como Jeroboão e principalmente Manassés, mostrando que mesmo em tempos de corrupção há aqueles que permanecem fiéis. O livro de Reis é um relato profundo e complexo da história de Israel e Judá. Ele explora temas como fidelidade, o papel da liderança, justiça social e a importância de buscar a Deus acima de tudo. Para os leitores, essa obra oferece lições sobre as consequências do pecado, o valor do arrependimento e o convite constante de Deus para retornar à sua presença. E não é só um livro que trata, claro, de aspectos religiosos, mas ele trata de aspectos históricos, aspectos de liderança, aspectos de como que um governo pode se dar bem ou se dar mal. Então, assim, não é um livro apenas sobre como a religião molda uma sociedade, né? É um livro muito interessante, então recomendo super que vocês leiam, uma leitura tranquila, e vocês vão ver, né? Essa mistura. A Bíblia muitas vezes ela traz isso de questão religiosa, histórica, questões de valores entremeada num relato. Vale muito a pena ler. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.